Começando mais um Insight, eu sou Flávio Siqueira e é um prazer estar mais uma vez com você, conversando, trocando experiências, trocando ideias, refletindo, falando sobre a vida, falando sobre a nossa caminhada que costuma ser tão distraída, né? Eu insisto muito nesse ponto sobre a nossa distração, sobre a nossa sobrecarga, sobre a maneira que a gente caminha, ou olhando para a telinha do celular, ou com a cabeça no trabalho, nas contas, nas dívidas, nos planos do governo, nas eleições, na Copa do Mundo, ou em assuntos que nos distraiam em relação a quem nós somos, ao que está acontecendo dentro de nós, aos processos que vão se desenrolando, se conectando, se vinculando e criando apontamentos para nos explicar quem nós somos, para nos ensinar quem nós estamos nos transformando, para nos mostrar para onde nós estamos indo. Para onde é que você está indo? Você já parou para pensar? Eu não estou perguntando fisicamente, geograficamente, se você mora numa cidade e está indo para outra, se você está me vendo no seu celular ou no seu notebook, em algum lugar, se locomovendo e se direcionando de ponto A ao ponto B, não é isso. Na realidade, o que você está se tornando? Essa é uma pergunta que você já se fez? Essa é uma pergunta que você se faz? O que está acontecendo dentro de você? O que está amadurecendo? O que está se desdobrando a partir das suas escolhas, a partir dos seus passos, a partir das suas negativas diante da vida, a partir da sua distração? Porque você pode sentir que a sua vida não anda, que todo dia é sempre igual, como diria Chico Buarque, que sempre é a mesma coisa, todo dia eu acordo às 6 horas da manhã, e aí você vai desembocando a sua vida nas mesmas situações, nos mesmos relacionamentos, e o sentimento de que nada acontece se instala como realidade, mas não é assim. O fato é que, queira você ou não, perceba você ou não, esteja claro na sua vida ou não, aconteçam as coisas como você espera e como você deseja que aconteçam ou não. O fato é que você está se transformando todos os dias. A pessoa que você era há 2 minutos, há 3 minutos, quando a gente começou o nosso papo, um pouco mais, não é a mesma de agora. E a pessoa que você vai ser depois desse nosso papo também não será. Eu não estou falando só interiormente, também. Fisicamente, inclusive. A imagem do espelho que vai refletir você daqui a 5 minutos, daqui a 10, ou agora, se você pudesse olhar no espelho, não é a mesma. Ela se altera o tempo todo porque nada na vida é fixo. Tudo muda, é impermanente, está em modificação. Inclusive você. Então a pergunta é refeita. Eu queria que você se perguntasse e que você tentasse pensar com verdade, com coragem muitas vezes, quem você está se transformando, quem você tem sido, o que tem sido criado e formado dentro de você. Quando você faz escolhas conscientes na vida, quando você decide que será um determinado profissional, quando você decide que vai casar ou não vai, quando você decide que caminho você vai tomar, quais serão as suas importâncias, decisões aparentemente conscientes, você está criando um caminho, você está criando uma estrada, ainda que você não saiba exatamente aonde ela vai dar. Isso porque a gente faz planos, isso porque você pode ter metas, e hoje em dia se estimula muito que você seja um empreendedor, tenha metas, tenha planos, tenha objetivos, chegue lá, trace a sua rota. Mas a rota pode mudar. Você pode seguir por uma estrada e de repente encontrar um desvio, você pode cruzar numa reta, que foi assim durante todos os tempos, ou há muito tempo, mas uma obra, uma mudança, um buraco, cria uma bifurcação, cria a necessidade de você fazer um desvio, de você escolher, então você a partir daí vai tomar um outro caminho, que talvez te leve para um outro destino, e talvez mudando o caminho você decida que aquele antigo destino já não é mais aquele que você quer. Você percebeu no caminho que foi preciso mudar. Então aquilo que a gente está se transformando, aquilo que a gente está fazendo, também está se alterando com o tempo. Ninguém sabe exatamente como será daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a uma semana,
Ninguém sabe como será daqui a um minuto, portanto a gente continua a caminhar, consciente apenas de que a caminhada nos transforma, nos modifica, nos faz outra pessoa. Mas se você não tem controle sobre o caminho, e se você não sabe exatamente aonde esse caminho vai se desembocar, se você não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia nesse sentido, com que tipo de mente, de expectativa, de energia você vai caminhar? Será que isso não vai gerar uma certa insegurança em relação àquilo que eu estou me tornando? Afinal de contas, ninguém garante que amanhã eu não vou adoecer, que amanhã eu não vou envelhecer mais rápido do que o normal, ou que qualquer outra coisa vai acontecer. Isso não vai gerando uma inquietude. E talvez esse contraste entre a expectativa do que eu estou me tornando, a projeção daquele que um dia eu deverei me tornar e deverei obrigatoriamente ser, e a constatação do dia a dia, do caminho, da minha realidade e de todos aqueles que eu vejo, de que na prática não é bem assim, de que as coisas mudam e de que não há segurança, gera um desconforto na maioria das pessoas que vai se projetando na necessidade de me apegar àquilo que de alguma maneira me vende segurança. É por isso que hoje em dia o discurso do consumo, do apelo, do tenha, do compre, do entre no seu carnezinho, no seu financiamento, troque de carro todo ano, é tão forte, é tão eloquente, pega na gente com tanta força, porque isso nos dá uma sensação de perenidade, de segurança. Isso nos faz pensar, pelo menos naquele momento, que nós estamos nos tornando fortes e que nós temos controle sobre o que de fato não temos. Porque quando a gente para e se questiona como eu estou ali, estimulando agora, quem, o que eu estou me tornando? E olha para toda a sua volta, tudo aquilo que você amealha, que você compre, todas as seguranças vendidas no nosso tempo pós-moderno, você vai entrar em conflito, porque olhando com sinceridade, olhando com verdade, olhando sem medo, você vai perceber que todas as promessas de segurança, todas as promessas de construção, de crescimento interior são, ou pelo menos grande parte delas, falsas. Pelo menos as que predominam, pelo menos as que se vendem como objeto de consumo, como filosofias, como teologias, como psicologias do medo, da culpa, da negação da morte, da negação da vida, da negação de quem eu sou. Mas por que eu estou falando tudo isso? Pode parecer viagem às vezes, né? Outro dia uma pessoa me escreveu no Facebook assim, poxa vida, fale mais fácil, pare com essas filosofias. Porque na realidade, às vezes a gente parar para pensar na vida, pode parecer algo distante, pode parecer algo utópico, quanto mais quando a gente questiona quem nós estamos nos tornando. Mas eu estou fazendo isso com uma razão. O que eu quero dizer nesse nosso breve papo, e para a gente se encaminhar para o final, é que independente das suas escolhas, independente do caminho que você tem optado, independente de para onde você tem ido, do que você tem feito consigo mesmo, com a sua vida, a mudança, a transformação é inevitável. Você está se transformando em alguma coisa. A gente conversou alguns programas atrás, foi no antepenúltimo, se não me engano, você acompanhou com a dona Zíbia Gasparetto aqui, sobre um ponto de transição da vida, onde eu sou obrigado a decidir se a partir daquele ponto eu vou carregar para a maturidade amargura ou esperança, autovitimização ou gratidão em relação à vida. E isso está muito ligado a como eu enxergo hoje as oportunidades de crescimento, de entendimento, de pacificação que todos os dias a vida me dá. Não importa exatamente o que você tem se transformado. Na verdade, o que vale é o que você tem sido hoje. Na realidade, o que conta são suas escolhas conscientes para que hoje você tenha uma vida pacificada, abundante, grata. Uma vida conectada com o todo, com todos, consigo mesmo. Consciente de que o mundo real é aquele que mora dentro e jamais o que se projeta, o que se estende para fora como cenários, construções de algo que não necessariamente se vincula àquilo que você é. Quando você começa a se enxergar por dentro,
Quando você perde o medo de se expor às desconstruções, quando você perde o medo de si mesmo, o medo de ter dúvida, o medo de ter medo, o medo de escolher caminhos errados muitas vezes, ainda que tenha sido com boa intenção, mas às vezes a gente escolhe caminhos errados. O medo de quebrar a cara, de tropeçar, de perder. Quando você vai perdendo esse medo, você vai se abrindo para a maravilha que é viver no hoje e no agora, com todas as implicações que o momento, que o dia chamado hoje carrega, como potencial de vida, como desdobramento de consciência, como aprofundamento de humanidade. Você está em movimento, você está em transformação o tempo todo. Você está deixando de ser, você está morrendo um pouco o tempo todo. Aquele que você foi há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano, morreu. As impressões que você tinha, as fixidez que você carregava, tudo isso deixou de ser. A imagem que você tinha já não é mais a mesma, de modo que a gente vai morrendo e renascendo todos os dias, o tempo todo. E são esses renascimentos que vão nos apontando e nos refazendo, e nos construindo. E no fim das contas, desembocando na nossa casa. Já te bateu o sentimento de estar fora de casa, de estar longe da sua morada, saudade de algo que você não sabe exatamente o que é e que não se completa nas opções que a vida lhe dá? Na realidade, esse sentimento nasce por conta da nossa desconexão com a nossa casa. A nossa casa somos nós, não esse corpo. Esse corpo abriga aquilo que somos, mas aquilo que somos não se limita e não se restringe a esse corpo. Você é a sua casa. O que você está construindo na sua casa? Alimente a sua mente de bons pensamentos. Ouça boas músicas, leia bons livros, tente relevar situações que lhe irritam, tente enxergar as pessoas com melhores olhos, tente se pacificar diante das situações que aparentemente lhe provocam o sentimento de ser injustiçado, de ser amargurado. Se pacifique, alimente-se do que é bom. Para que carregar pensamentos pesados? Para que carregar pensamentos difíceis? Coma mentalmente, beba existencialmente aquilo que lhe faz bem. Esteja presente no agora e não se ocupe do que será no futuro. E não se ocupe do que será daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana. A vida vai se desdobrando de uma maneira que a gente jamais imagine, sequer pode planejar. Portanto, esteja no agora, construindo de momento em momento, de fragmento em fragmento, de experiências em experiências, aquele que você tem se tornado. Já que a mudança é inevitável, já que ninguém consegue, de maneira impositiva, determinar quem de fato tem se tornado, abra-se para a vida. Seja grato, esteja atento, esteja sensível e aquiete-se diante das curvas e dos labirintos que a vida muitas vezes proporciona. Fazendo assim, estando no agora, com simplicidade, com humildade, saiba que a ramificação dessa experiência desembocará naquele e naquela que você tem sido e irradiará no seu comportamento, no seu olhar e nas suas experiências de vida. Tudo começa dentro. Só não esquece que nós mudamos o tempo todo e já que é assim, que a mudança seja em consciência e que seja para o bem. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou meu trabalho, acesse flaviosiqueira.com. Aliás, é uma oportunidade para você conhecer o meu novo livro. Você está vendo a imagem dele na tela, ou mensagens que chegam pela manhã. O livro está à venda somente pelo www.lojadoflaviosiqueira.com. Vai ser um privilégio se você comprar o livro, tá bom? Um grande beijo. Esse programa fica disponível durante a semana e a gente se fala em um novo programa na semana que vem. Até lá.